Seguimos hoje com mais um capítulo do livro Embainha Tua Espada, a trajetória de um político no mundo espiritual. Psicofonia de Luiz Antônio Mileco Filho, pelo espírito JP. Totalitarismo e holística. Durante o período de minha convalescença, vivi instantes de profunda reflexão. O panorama de minha última existência foi retomado. De novo, eu mesmo fui meu juiz. De novo, eu próprio o espectador de minhas vitórias e de meus fracassos. Relembrando os anos 30, percebi que em todo o mundo apareciam os pais e salvadores das pátrias. O que eles propunham para salvar seus povos era, na essência, a mesma ideologia. A ideologia da segurança a pulso, a ideologia do totalitarismo, a ideologia da qual nem eu mesmo pude fugir em determinadas fases da minha vida. Eu não ignorava os fatores socioeconômicos a determinarem esse tipo de atitude da parte de alguns pensadores da época, mas suspeitava, adivinhava que algo de mais profundo, de mais tenebroso havia por trás de todas as tragédias que abalaram a humanidade, especialmente a tragédia do totalitarismo. Quando se me fez oportuno, conversei com Clécius a respeito do assunto. Este, sereno, bondoso, paciente, deu-me uma verdadeira aula a respeito do problema. JP, disse ele, que é o totalitarismo? É a presença absoluta do Estado, não só na economia, mas nas consciências. É a sufocação de todas as liberdades em função de uma só ideologia, de um só modo de viver, às vezes até de um só modo de se vestir. Disseste-o bem, o totalitarismo pretendia que alguns cidadãos constituíssem uma espécie de elite, não só a propósito de suas virtudes ou da sua sabedoria, mas a propósito de sua inteligência, do seu poder. Essa elite deveria tomar as massas, dominar as massas. Digo-te, meu caro JP, que para usarmos uma linguagem bem terrena e bem vulgar, esses seres humanos, esses homens, ouviram cantar o galo sem saber onde. A partir do fim do século XIX e no início do século XX, a ciência passou a aprofundar cada vez mais o estudo das leis da natureza e a compreensão da matéria. O átomo, que se julgava indivisível, é a tal ponto dividido que mais e mais a ciência descobre novidades nesse campo. Mas, paradoxalmente, por trás de toda essa imensidade de forças vastíssimas, a ciência começa a perceber uma estupenda unidade entre tudo e todos. Ela resgata o pensamento hindu e afirma: não cai no chão uma folha sem que todo o universo estremeça. Como vês, a ciência percebe a unidade ao mesmo tempo em que se defronta com a variedade, com a diversidade. Foi o que ocorreu com os gênios do totalitarismo. Eles perceberam a unidade, mas não perceberam a diversidade. Perceberam que tudo é um, mas a sua percepção foi distorcida por uma sede de poder, por sua insaciável ambição. Além disso, JP, existem, nas regiões mais tenebrosas do nosso plano espiritual, como tu próprio percebeste, inteligências fortes, no mal e bastante donas de si mesmas, para saberem explorar a vasta gama de sentimentos contraditórios que caracterizam os seres humanos. Essas inteligências atuam no momento preciso, despertando no ser humano o que há de pior dentro dele, porque, no que se refere a elas, esse pior já veio à tona. Como sabes, em nosso plano, tudo é duplamente vivido, tudo é superlativo e mais intenso. Assim, as inteligências tenebrosas, aproximando-se dos seres humanos que lhes dão abrigo, exacerbam nesses homens, nessas mulheres, as sombras que existem neles. Foi o que aconteceu com a Alemanha de Hitler, com a Itália de Mussolini, com a Rússia de Stalin e outros países. Nota do médium. Jung havia percebido já algo de satânico na alma de seus clientes alemães durante o período pré-nazista. Meus amigos, faço eu aqui uma observação. Essa energia sobe dos planos inferiores e contagia toda a população encarnada, que passam a se comportar como essas entidades inferiores desejam. O que nós estamos vendo na Terra hoje? Quais são os pensamentos, quais são os atritos que nós vemos?
É direita? É esquerda? É extrema isso? É extrema aquilo? Não é verdade? É opressão? Não é verdade? Vamos pensar nisso. Vamos ver se nós estamos envolvidos nessas energias, não é? Vamos continuar a leitura. Eis aí, meu caro JP, as origens espirituais do totalitarismo. É preciso que o ser humano saiba que quanto mais livre for sua alma, tanto mais rapidamente ele evoluirá. Que ele não confunda, porém, a liberdade com a sede de lucro, que não confunda a liberdade com a formação de grandes grupos capazes de dominar a área econômica e oprimir seus semelhantes. Que ele não confunda a liberdade com o salve-se quem puder, com a prevalência do mais forte. O totalitarismo, na maioria dos casos, muda de direção. Quando não consegue oprimir pelo Estado, oprime pelas grandes corporações, que os seres humanos que os seres humanos se percebam disso e compreendam que a raiz de todos os males não está fora, mas está dentro deles. É o seu egoísmo que o impele a esses excessos. Esse egoísmo que era necessário no bruto deve ser agora ultrapassado para que o ser humano seja realmente ser humano e depois que se super-humanize. Meus amigos, que mais poderia eu dizer? Silenciei. Espero que também silencie quem, porventura, leia essas páginas, silencie e reflita tão profundamente quanto possível e coopere para a construção do reino de Deus sobre a terra e a sua realização na chamada Nova Era. E na nossa casa, meus amigos, nós somos tiranos? E no nosso trabalho, há tiranos? Na nossa sociedade, nos nossos governos, há mentes tirânicas? Não é? Vamos separar o joio do trigo, vamos entender, vamos escolher o nosso lado e que seja o lado da paz, que seja o lado da não violência. Toda e qualquer ideia, meus amigos, que precise de uma arma para ser defendida, já perdeu por si mesma, porque as boas ideias não precisam de armas. Não é verdade? Abraços, até o próximo capítulo.